é possível ouvir sobre as coisas simples da vida de uma forma bela e apaixonar-se por elas. Também é possível esperar que uma história de amor se firme 53 anos, 7 meses e 11 dias após o primeiro encontro do casal. Este é o enredo de O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, um dos meus escritores favoritos. Esta edição aqui da editora Record tem a tradução de Antônio Calado, uma tradução primorosa de um homem que manja muito de gramática, manteve algumas palavras no original e colocou tantas outras que trazem um mundo dentro de um pedacinho da nossa língua. Então, recomendo muitíssimo. Tem uma nova edição comemorativa. Vou colocar o link para que vocês vejam, comprem, deliciem-se. Mas também é fácil encontrar o romance nas bibliotecas por aí. Bom, aqui, nesta biografia do Gabriel Garcia Marques, nós temos algumas informações desses pais, Dona Luísa e o Sr. Gabriel Egídio, que vão ser alvo da escrita dele. Do que trata o amor nos tempos do cólera? De relacionamento, vida, família, de situações do dia a dia e muitas críticas políticas, numa época em que o cólera matou muita gente. Florentino Ariza é então um homem feio e triste, mas é todo amor, que se apaixona por uma mocinha, a Firmina Daza. Ambos são pobres, mas de perfis e características totalmente diferentes. Enquanto ele é servil, apagado, veste-se como um velho, a vida inteira vai se vestir assim, meio triste, ela é uma mulher voluntariosa, é uma mulher de postura, e é ela quem vai conquistar o coração do médico da cidade, Dr. Juvenal Urbino, que é a escolha do pai da Firmina. Nós vamos saber algumas coisas sobre a história desse pai dela, que vão causar muita dor a ela na velhice, depois de muitos capítulos. Nós vamos conhecê-lo, mas detalhes maiores você precisa ler, não posso dar o spoiler. Nós vamos ter então a descrição de 2 romances, o do Dr. Juvenal Urbino com a Firmina Daza e a vida do Florentino Ariza, que vai esperar por essa mulher 53 anos, 7 meses e 11 dias. É lógico que ele vai esperar por ela, comprando favores das mulheres que vendem amores de emergência. Gabo faz certa poesia com as palavras. Ele cria um caderninho chamado Elas e vai registrar 622 nomes nesse caderninho, que vai se tornar um caderno de 25 volumes, com os amores de emergência que ele viveu, porém não se relacionou fixamente com nenhuma delas, justamente para poder manter a fidelidade à Firmina Daza, porque ele espera que o Dr. Juvenal Urbino tenha algum piti ao longo da vida. Ele tem a firme convicção de que se ele for trabalhar e tiver condições, ele vai recebê-la com o mesmo luxo. É aí que ele vai trabalhar na companhia fluvial do tio. Tem muita coisa engraçada que vai falar desse trabalho, desse acesso que ele tem, o primeiro, a essa companhia, porque ele escreve e muitas coisas durante boa parte do livro. A gente vai ter a escrita, essa escrita rebuscada, apaixonada e melosa do Florentino Ariza, e nós vamos ter muitas cenas de morte, de política, que envolvem essa questão da companhia fluvial. Entre as frases políticas que marcam o romance, nós temos 2 que são: a guerra está na montanha. Desde que eu sou eu, nas cidades não nos matam com tiros, e sim com decretos. E em uma outra parte, nós vamos ver o seguinte: vou fazer 100 anos e já vi mudar tudo, até a posição dos astros no universo, mas ainda não vi mudar nada neste país. Aqui se fazem constituições, novas leis, novas guerras a cada 3 meses, mas continuamos na colônia. São críticas muito bacanas, muito realistas, e qualquer semelhança com o Brasil, tá? Provavelmente é ficção. Bom, esse homem, Florentino Ariza, então nós vamos falar dos 3 personagens. O Florentino Ariza, ele tem uma certa preferência
além das prostitutas, pelas virgens e pelas viúvas. E há várias frases assim icônicas no texto sobre a questão das viúvas. Uma delas é que como eram as casadas felizes depois da morte dos maridos. Então, ele vai falar da liberdade, da independência e do ser quem você é depois que morre o seu parceiro original. E é aí que ele entra, porque ele entra com aquela cara de coitado, as mulheres se compadecem dele e acabam dormindo com ele por causa disso. Mas ele espera a vida inteira pela Firmina Daza. A Firmina vai casar com o Dr. Juvenal Urbino. E entre as situações que são descritas da rotina do casal, tem duas que são muito legais e que eu gostaria de destacar, que é uma briga por causa de um sabonete. Então, o Dr. Juvenal Urbino vai 3 dias pro banheiro e não tem sabonete. Então, ele se lava só com água e sai. Até que no 3º dia ele reclama que não tem sabonete. Ela diz que tinha sabonete, dá uma briga danada que dura 4 meses, em que ele vai dormir em qualquer lugar, mesmo na cama do casal. Um determinado dia, lendo o jornal, ele adormece na cama do casal e ela cutuca ele para que ele saia e ele diz, me deixe ficar, tinha sabonete sim. E é assim que termina a briga, que durou 4 meses por causa de um sabonete. A escrita do Gabo vai falar desses relacionamentos familiares e diz, né, aí entra a voz do autor, que o que mata o relacionamento não são as brigas ou questões volumosas, e sim as pequenas coisas do dia a dia. Nós temos um relacionamento feliz e nós vamos nos apaixonar pelo Dr. Juvenal Urbino também. E nós, dentro desse relacionamento, uma outra questão é a perspicácia da mulher, da Firmina Daza, para convencer o marido a fazer o que ela quer. Ela tem vários bichos, ela adora bichos, ela tem mico, cágado e um monte de passarinho, e ela tem um mastinho, o cachorro enlouquece, mata a maioria dos bichos que ela tem em casa, e o doutor Juvenal Urbino diz para ela, a partir de hoje não entra nada aqui que não fale. Ela encontra uma forma de ter um outro bicho. Ela compra o quê? Um louro. E o louro de Paramaribo, acho, acaba se tornando a paixão, o mascote do doutor Juvenal Urbino, que ensina para ele uma série de impropérios para que ele xingue politicamente e todo o evangelho para que ele diga parte da missa em latim. Então, este mesmo louro é o que será responsável por uma catástrofe. Mas isso eu não posso contar o que é, porque precisa ler para saber o que acontece. Tem uma única coisa que me desagrada na escrita do Gabo, é essa questão de tratar com naturalidade poética o relacionamento de um idoso acima de 60, 70 anos com uma menina virgem e de como isso é colocado em algumas obras. A obra Memória de Minhas Putas Tristes, ela vai tratar de um relacionamento de um idoso que, se não me engano, tá à beira dos 90 anos. Eu sei que já é bem idoso e ele quer sair com uma prostituta virgem e acaba se apaixonando por ela. E nós temos aqui uma moça virgem que vai acabar acontecendo uma tragédia depois, que eu também não posso contar, e vai falar de como e de como foi esse enlace, esse relacionamento não amoroso, nem afetivo, mas sexual entre os dois. Então isso me incomoda enquanto mulher, né, enquanto mãe, mas não é algo que desmereça de forma alguma a escrita. Eu acredito que a gente precise ter contato com tudo que a gente discorda até para poder refletir. Uma outra coisa, ele vai falar sobre vários relacionamentos, entre ele os filhos. Os filhos do casal, do Juvenal Urbino e da Firmina Daza, eles vão aparecer e permear texto no final, né, da vida dela, na velhice. Mas é muito bacana quando o autor coloca que os filhos não são queridos por serem filhos, e sim pela amizade que surge quando os criamos. É espetacular. Quando o doutor Juvenal Urbino morre, e isso não é nada que eu esteja contando que é absurdo para vocês, porque senão não tinha como ter o outro romance, né? Nós temos então uma mulher perdida que passou a vida inteira com o marido, servindo ao marido que era médico, e um trecho do livro para mim também é muito bom, eu vou ler para vocês. Queria ser ela mesma, recuperar tudo o que tivera de ceder em meio século de uma servidão que a fizera feliz, sem dúvida,
mas que uma vez morto o marido não deixava a ela nem traços de sua identidade. Era um fantasma numa casa alheia, que de um dia para o outro se tornara imensa e solitária e na qual vagava à deriva, perguntando a si mesma angustiada quem estava mais morto, o que tinha morrido ou o que tinha ficado. A cada instante lhe vinham à mente as tantas perguntas cotidianas que só ele podia responder. Certa vez ele dissera algo que ela não podia conceber. Os amputados sentem dores, cãibras, cócegas na perna que não tem mais. Assim se sentia ela sem ele, sentindo que ele estava onde não mais se encontrava. Só um escritor como Gabo para fazer-nos nos apaixonar pelos dois casais que surgem ao longo da história. É um romance muito bonito, de informações muito ricas, personagens muito bem trabalhados, e uma das frases que eu mais gosto neste romance é que quando ele vai descrever a velhice, a paixão da velhice, e que ele vai falar sobre morte, então eu acho espetacular que ele coloca assim: a humanidade, como os exércitos em campanha, avança na velocidade do mais lento. Os velhos entre velhos são menos velhos. Uma outra coisa é que um dos personagens diz é que a morte não tem noção do ridículo. Então, vale a dica, fica a recomendação. Eu indico a obra, saiu uma edição comemorativa, o Gabo é um ganhador do Nobel. Eu gostei de muitas coisas, teria muitas coisas para contar. Tem vários personagens coadjuvantes que também são muito legais. O próprio tio Leão XII tem uma passagem cômica dele, porque ele, assim, o Gabo escreve algumas coisas de forma para que você ria, que ele fala que o tio era apaixonado, maníaco pelo bel canto. Um dia disse que ia despertar todos os bichos da selva, mas a única coisa que ele conseguiu foi perder a dentadura, e depois de quase estourar as artérias gritando. Então, essas coisas são muito bem descritas, vão fazer você rir. Você vai rir, você vai se emocionar, vai acompanhar a trajetória dessa família e dessa história que surgiu de uma história real. Recomendo, é um dos meus escritores da vida. Gostou do vídeo? Compartilha, diz aí se você já leu alguma coisa do Gabo, se você já leu esse livro, e acompanha o Literamove, tá certo? Tchau, tchau!